Olá amigos, tudo bem? Começando mais uma sexta-feira, aqui com a leitora apaixonada do canal, sou a Michele Possani. Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu vim aqui hoje para falar sobre a meta dos 50% do primeiro semestre, que agora a gente está chegando no final de março, e como está sendo assim a minha meta prevista para esse semestre. Bom, então eu queria estar falando, da minha meta agora do segundo semestre, que estava previsto alguns livros entre janeiro e fevereiro, agora a gente já está quase no final de março, eu consegui finalizar o Ghost Story. Ghost Story, ele é uma história de terror que me decepcionou. Vou ter que falar, assim, a verdade, eu não gosto de estar, assim, falando, tipo, que um livro não me agradou. Eu fico triste em ter que falar isso, porque eu amo, assim, os livros, eu quero sempre estar falando bem deles. Mas, realmente, assim, o gênero de terror não é um gênero que eu esteja acostumada a ler. Esse é o segundo do gênero de terror que eu leio, e realmente ele foi um livro desgastante. Ele é um livro grande, com mais ou menos 500 e poucas páginas, e não me agradou. Assim, ele apresenta, ele traz um medo, né, que eu esperava. Em algumas partes ele traz um medo, principalmente assim, ele se trata de uma história de um grupo de senhores, né, um grupo de idosos que formam a Sociedade Clowder. Eu vou depois fazer um vídeo mais especificamente só mesmo sobre o livro, mas ele se trata de um grupo que traz algumas histórias de terror. Eles se reúnem semanalmente e contam histórias de terror. E entre essas histórias, eles trazem um acontecimento do passado deles, que é uma história que começa a ganhar uma certa realidade. Então tem algumas cenas, algumas partes que atendem, né, ao terror esperado, ao sentir medo, que era isso que eu procurava nesse livro. Esse é um ponto positivo. Mas no geral ele foi um livro extremamente cansativo, extremamente, sim, as histórias elas não se amarravam. Realmente eu lutei pra estar terminando ele. Eu não gosto de abandonar livro, e uma das principais lições que ele me deixou foi, assim, de não comprar o livro pela capa, não comprar o livro pela beleza. Dark Side são livros maravilhosos, né? Acho que vocês sabem que, assim, eles têm uma diagramação, um trabalho de capa muito lindo. Ele é um livro antigo e ele foi refeito, né, por essa editora. E aí eu acabei querendo adquirir ele muito pela capa também. E o resumo da história parecia muito interessante. E assim, esperava que trouxesse esse terror que eu queria ler, que é um gênero que nem eu falei que eu não li muitos, né? O que eu li, o outro foi do André Bianco, foi um livro muito legal. Depois eu deixo também o link na descrição para a resenha desse. Então ele foi um livro extremamente cansativo, levei bastante tempo para ler, mas graças a Deus eu finalizei ele. Mas vou deixar aqui a impressão de que eu realmente não gostei e não indico a leitura do Ghost Story, do Peter Straub. O autor é o Peter Straub, e ele até é inspiração do Stephen King. Eu ainda não li nenhum do Stephen King, pretendo ler, né? Não tá para esse semestre, mas eu pretendo ler. E aí eu trago mais pra vocês. O outro que eu li também é Mallory. Mallory é a personagem principal do Caixa de Pássaros. Caixa de Pássaros é um livro excelente, um livro que a gente lê, assim, muito rapidamente. Ele tem, assim, uma dinâmica que eu não vi em nenhum outro livro. Um jeito de escrever mesmo, que te faz, assim, ler ele correndo, com você tem muita vontade de saber o final, não tem como você largar o livro. E Mallory traz isso também. E isso é o grande ponto positivo do Mallory, que é o segundo livro do Caixa de Pássaros. Mas para quem lê o Caixa de Pássaros, que é aquele mistério todo, que não é revelado, e busca muito, assim, você fica na expectativa, né? O celular escorregou aqui. Você fica na expectativa, né, do Caixa de Pássaros, e ter uma continuação, né, dessa história. E uma revelação sobre o que é aquele mistério, que todo mundo fica louco ao ver, e não é revelado também isso em Mallory. Então esses dois livros que eu li e não gostei, e agora eu tô tendo uma experiência muito boa
com a série Os Filhos do Éden. É uma continuação da batalha, não é uma continuação, ele se passa no mesmo universo da Batalha do Apocalipse, do Edward Spurr, e não sei se pronuncia exatamente assim, né? Ele é um autor brasileiro muito bom. Tô gostando bastante desse, Os Herdeiros de Atlântida. Tô quase no final. Também vou deixar depois a resenha dele. E então eu li esses 3 até agora. A proposta eram mais ou menos 2 por mês, né? Então nós estamos já quase no final de março. Seriam de 6 e eu tô finalizando 3, é a metade, né? Então eu não atendi tanto a minha proposta, mas que nem eu falei, por causa que esses 2 que eu li, na verdade, também foram decepção. O Ghost Store e Mallory. Mallory tem seus pontos positivos, mas por causa de Caixa dos Pássaros for muito excelente e você lê a continuação esperando muito, então ele também me decepcionou. Então eu tô vindo de uma série de livros muito trazendo mais decepção. Esse Filhos do Éden é muito bom, eu tô gostando muito, ele tá levantando pra mim sair assim da ressaca literária e tá lendo mais, tá? Até vou pedir, se vocês quiserem me indicar algum livro para o outro semestre que ainda tá em aberto. Eu tenho muitos novos que eu até fiz alguns unbox que eu comprei na Bienal e umas outras compras, né? Vão estar entrando aí na próxima lista pro próximo semestre. Ainda tem uma trilogia, que é pra mim acabar ainda esse semestre, né? Quer dizer, a gente tá aqui no 50%, finalzinho aí de março, né? Abril, maio e junho, né? Mais 3 meses pra tá acabando. Que é a farsa, né? Tem a farsa, traição e... São 3 livros, né? Eu não me lembro agora exatamente o nome do outro. Depois eu vou colocar aqui pequenininho na legenda, na edição do livro, a capa, né, dos 3 livros dessa outra trilogia que falta eu ler. E o Eram os Deuses Astronautas, que é um livro pequeno, eu ainda não peguei ele pra tá lendo. Eu tenho ele em PDF, que eu já até comentei sobre ele se passa... ele é mais um pouco, como é que eu vou falar? Fugiu a palavra, ele é meio científico, sabe? Ele fala sobre, assim, a possibilidade de terem tido astronautas, seres de outro planeta que teriam habitado a Terra antes dos seres humanos, que no caso as pirâmides, né, do Egito, uma construção muito diferenciada, teria sido construída por uma inteligência muito superior à humana, né? Ele é super interessante, que eu ainda não peguei ele pra ler, depois vou estar falando mais sobre ele também, ele é proposta ainda desse semestre, tá? Então é isso mesmo, gente. Hoje eu tô vindo aqui só pra tá falando aí sobre as expectativas aí do semestre, o quanto que eu atingi, o quanto que ainda precisamos atingir, tá? Dando aí um forte abraço pra todo mundo, boas leituras, fica com Deus, gente. Tchau!